Olá, bem-vindos ao Cinemar de mais um programa da série especial Meu Filme de Cabeceira. O meu convidado hoje é o jornalista, radialista e escritor Cristiano Castilho. Tudo bom, Cristiano? Salve, Marden, tudo ótimo. Desde já, obrigado pelo convite. Queria te agradecer também pelo tempo que a gente passou junto no júri do Olhar de Cinema dessa última edição. Aprendi muito contigo, foi um prazer e estamos aqui para mais um Cinemarden. Beleza, então, direto ao ponto, qual é seu filme de cabeceira? Pois é, rapaz. Acho que vai soar um pouco masoquista, mas antes de eu revelar. Eu fiquei pensando, né? Porque cabeceira é aquela coisa que está do lado da sua cama, tem uma relação íntima, sempre acessível, né? E sabe Exatamente. que fazer lista, e para gente que curte cultura e cinema em especial, é bem difícil. Eu só queria citar dois antes que merecem uma menção, que é um filme chamado Kiss, do Ken Loach, de 69. Aham. Filme lindo, eu adoro revisitá-lo. Cada vez que Uhum. eu revejo, tem alguma coisa a mais que me toca. E o Billy Elliot, do Stephen Gundry, do ano Uhum. 2000. É um filme maravilhoso, ele é muito sutil, muito suave nas suas questões. Me tocou muito também quando eu vi a primeira vez. E 2000 é o ano de lançamento do meu filme de cabeceira, que é o Dançando no Escuro, do Lars von Trier. É isso, talvez um pouquinho de masoquismo, mas Marden, é um filme que me toca, tocou muito da primeira vez que eu assisti, eu fiquei impactado, por alguns motivos, claro, aquele final acachapante, mas os temas que ele discute, a participação da Bjork, que é algo irreprodutível ainda, eu acho, no cinema, a atuação dela, que venceu como melhor atriz, inclusive, na Palma de Ouro, nunca mais quis trabalhar com o Trier depois disso, né? Mas, enfim, Dançando no Escuro, para a surpresa de alguns, talvez até as da sua, né? Não, até que não. Eu esperava alguma coisa por aí, né? Que tivesse a ver com música. Então, claro, eu esperava outros. Eu pensei, acho que o Billy Elliot teria sido menos surpreendente para mim, mas de maneira É, alguma isso é um demérito. E esse sim, filme, dentro da carreira do Von Trier, que na época, né, no ano 2000, ele já tinha, junto com Thomas Vinterberg, redigido, né, as regras, né, definido as regras do chamado Manifesto Dogma 95. E exato. esse filme, você ainda percebe algumas dessas regras sendo aplicadas. Eu posso estar até enganado, mas eu acho que o filme inteiro é com luz natural, né? Isso, é Que verdade, é é uma das verdade. características do É. manifesto, né? Ele fecha mais ou menos o que é chamado de trilogia do destino, do coração, aliás, é de É, ouro, do de Coração ouro, de do Trier. Ouro, E ou Ondas do trilogia da. Destino, é, Essa trilogia tem dois nomes até, né? Trilogia do Coração de Ouro ou e, Trilogia da Ingenuidade, exato. que é composta, como você começou a falar, e eu te cortei, desculpa, com Ondas Imagina. do Destino, É. que é de E, 1996, e Os e os idiomas. Idiotas, que é de 98. Os idiotas ainda tem mais a ver com o Dogma, eu acho, né? Sim, Que tem eu uma acho. câmera não, tem uma coisa meio persecutória, aquelas cenas meio ultra realistas, né? Mas de fato o do Sangue Escuro tem muito disso, inclusive principalmente talvez nas atuações, né? A Catherine Deneuve, que aliás também está na trilha, ela canta junto com a Bjork e com o Tom York da banda Radiohead. Aliás, foi lançado um álbum lindo, né? Com essas canções originais do filme. É, e principalmente o papel da Bjork, a maneira com a qual ela atua, aqueles closes nos olhos, enfim, algo que é bruto e sensível ao mesmo tempo, né? Então é um filme que me toca de muitas maneiras. Eu acho que filme que tocam e que nos fazem um pouco mais tristes também deve ser relembrado, sabe? Porque Sim. está numa época que às vezes as pessoas acham que a tristeza não faz parte da vida e faz de tudo para esquecê-la ou ignorá-la, e não é assim que funciona. E você falou no começo da nossa conversa, né, que a Bjork teve uma relação muito difícil, não quis mais trabalhar com o Lars von Trier. O Lars von Trier levou um ano para conseguir convencê-la
a fazer esse papel. Isso. E as filmagens, a forma lá com que eles lidaram um com o outro durante as filmagens foi bem tensa. Tiveram muitos atritos durante as filmagens, mas olha, até onde eu consigo lembrar, isso não transparece no filme. É. Porque a personagem da Bjork, a Selma, que é uma imigrante da Tchecoslováquia, né, a Uhum. história se passa num período que ainda não existia ainda, como hoje, a separação, né, não teria ainda não existia a atual República Tcheca, era uma coisa só, a Tchecoslováquia. E você não vê isso, né, o trabalho dela como atriz é bastante surpreendente, e não foi à toa que ela ganhou a Palma de Ouro. Ela chegou a ser indicada ao Oscar, mas por uma das canções, né, da trilha E- sonora, que ela compôs quase toda junto com o próprio Lars von Trier. E é Exato. um elenco, assim, meio que globalizado, tem gente ali, ela da Islândia, Catherine Deneuve da França, David Morse dos Estados Unidos, o Udo Kier da Alemanha, o Stellan Skarsgård da Suécia. É uma mistureba de elenco e todo mundo falando inglês. Isso. E foi um filme com o qual ele começou a se projetar muito fora da Europa, né? Depois viriam filmes mais, digamos, não exatamente populares, mas que caíram um pouco mais na graça dos críticos e do público. E você falou da questão das mulheres, não é uma novidade se tratando do Lars von Trier, né? É um tema muito delicado. Acho que não é nem o meu lugar de fala aqui, mas em Ondas do Destino, por exemplo, né? A personagem Uhum. principal sofre demais, assim como ninfomaníaca, enfim, ele tem essa relação muito complicada Sim. e que ele defende com alguns argumentos, mas enfim, acho que não é esse o ponto da discussão, mas não é uma novidade, né? E ele, você falou da imigração da Selma, e o filme é interessante também pelas temáticas que ele se propõe a discutir, que ele se passa ali nos anos 60, né? Numa época daquela Hollywood esperançosa no É. cinema, de uma coisa, de um sonho americano ainda possível. E a Selma é uma metalúrgica, né? Trabalha numa metalurgia pequena e ela começa a perceber que a sua visão, assim como a do seu filho, que já tem um problema, aliás, muito bem interpretado por um ator que eu não me lembro o nome agora, e ela começa a perder a visão. E ela é uma cantora, uma dançarina, adora música, né? E as garras desse realismo norte-americano de fato capitalista começam a surgir, né? Seja no trabalho dela, quando ela é demitida por conta de uma máquina que ela quebra, seja no golpe que ela leva no trailer em que ela mora, e aí tudo isso com um misto de uma ingenuidade, né? De uma delicadeza absoluta que talvez representasse um pouco esse pensamento ou essa visão sobre aquele Estados Unidos daquela época, né, Brad? Ainda tinha, e isso fica bem evidente, ó. Quem acompanha essa série sabe que é spoiler direto, então eu aconselho a verem o filme antes de assistir a essas nossas É, conversas, não só essa com o Cristiano, mas qualquer outra dessa série. A gente sempre revela, fala algumas coisas do filme, porque não poderia ser diferente. tem 24 Mas, anos, né, também. não, independente disso, segundo o Pablo Vilaça costuma defender, a lei do spoiler dura por 5 anos. É, boa. Sou mais Então, de cinco é, vezes. então, a história se passa provavelmente na segunda metade da década de 1960, apesar de E- eles em nenhum momento definirem precisamente o ano, mas é porque a Selma faz parte de um grupo de teatro que está encenando A Noviça Rebelde, que é Exato. um filme de 1965. Então, supostamente, aquilo aconteceu um pouco depois. Mas ainda tem muitos resquícios na mentalidade norte-americana, especificamente num lugar minúsculo como é a região onde ela está trabalhando, Uhum. daquela velha caça às bruxas, caça aos comunistas, aquele Comunismo. medo de uma ameaça soviética, né? Eles estavam ainda na Guerra Fria, e naquela época a Tchecoslováquia fazia parte da cortina de ferro. Então, uma pessoa que vinha de lá
seguramente era comunista Isso é citado, inclusive, no no julgamento, né? julgamento. Final do filme, um dos argumentos, né, para a prisão perpétua dela, mais um spoiler, Uhum, é que ela seria uma ameaça comunista àquela cidade, né? E até duvidam da própria cegueira dela, né? sim, Com exames e tal, não acreditam. Então, um preconceito muito enraizado, uma xenofobia, e são temas absolutamente atuais, né? E o que me encanta também é como o Lars von Trier consegue. Obviamente que talvez seja o drama musical mais triste da história do cinema, né? E esse gênero meio híbrido também, em que ele ousou avançar, né? Mas algumas cenas que se equilibram entre um brilhantismo adocicado e uma tragédia absoluta. A cena em que a Catherine Deneuve, o papel dela leva a Selma ao cinema, né? Porque ela adora arte e aí uhum, ela não consegue mais enxergar o que está acontecendo na tela e a Catherine começa a imitar os passos da dançarina na mão da Selma, né? aham, Isso é de uma beleza, sim, assim, de uma sensibilidade incrível e em meio àquele contexto, né? Então, acho que talvez, de forma muito resumida, esse chiaro-escuro, né? Esses paradoxos todos, essa aura meio surpreendente em diversos momentos, essa personagem ingênua que faz esse filme tão especial para mim. Não é fácil de assistir, não é um filme que você liga lá e, poxa, agora eu vou ver esse filme. Não é assim que funciona, né? sim. Principalmente pela cena final também, que ela está cantando, aliás, uma Esse. versão tristíssima da música tema, né? Uhum. É, e aí acontece o que acontece de uma forma muito abrupta e violenta, né? É, o filme vai te dando rasteiras contínuas até o fim. É sempre. E outra coisa que me chamou a atenção é que a personagem da Selma é uma pessoa extremamente bondosa, amorosa, ingênua mesmo. E É. ela encontra em diferentes momentos da vida dela, nesse novo lar, né, nesse país, três, sei lá, talvez anjos da guarda ou 3 pessoas que têm verdadeira afeição por ela, né. Tem a figura da própria Catherine Deneuve, que trabalha com ela lá, é Kathy, se não me engano o nome Isso, a dela, Catherine. que Aham. trabalha com ela lá na fábrica. Tem a figura do Peter Stormare, que eu acho que é Jeff, o nome dele, Isso. que é o apaixonado por ela, que está sempre lá para Sempre ajudá-la quer em levar ela para casa, né? casa. Aham. Ele sempre chega mais cedo. Isso. Verdade. E e tem também, quando ela está presa, aquela carcereira, que é a única Isso. pessoa que não sei se acredita nela ou pelo menos tem um pouco de bondade ou de humanidade com ela, né. É verdade, esses personagens todos fazem ainda, são muito especiais, né? O personagem do apaixonado, eles nunca têm uma conversa muito direta, né? Também o Lars fica nessa tensão, assim como se ela não fosse digna daquilo, né? Ou como se faltasse um pouco mais de coragem para o sujeito, o que não deixa de ser uma metáfora também para aqueles tempos, né? Talvez Uhum, ele se relacionando com uma imigrante, enfim, mas é muito engraçado ele oferecendo carona o tempo todo, né? Não, eu vou a pé, eu moro aqui, né? uhum. E tem algumas das cenas interessantes, inclusive legal falar da parte musical, né? Eu não considero ele exatamente um musical, assim, para mim o gênero musical está muito bem definido, eu acho que não se encaixa nisso. Há várias partes musicais Ma com outros mas ele se microfones. encaixa, porque uma das características, Cristiano, do musical, e eu falo isso porque eu estudei já esse gênero para Hum. alguns trabalhos acadêmicos. Uma das características do musical é você usar música no lugar de diálogos, e há muitos momentos no filme onde isso acontece. Eu não diria que ele é um musical puro, né, Ah, mas ele pode, tem momentos musicais. Ele é um pode ser. drama, essencialmente um drama, que tem bons momentos musicais e tem uma pitada de policial. Isso, tem o suspense, tem muita violência, né? Mas eu ia falar dos trilhos, né? De Sim, trem que fazem parte do cenário.
do filme, de várias cenas, e uma das partes mais bonitas musicada, o musical, se dá no trilho, né? Então, Uhum, também como um lugar de passagem, de encontro, de ponte, né? E ela buscando sentido naquilo tudo por meio da música. Talvez fosse ela e o filho. O filho, aliás, é a música, as únicas salvaguardas, né? As únicas esperanças daquele momento. É muito engraçado que ela é presa quando ela está ensaiando o papel, né? Então, talvez um momento de mais emoção, de expectativa, assim. E ela não comete a via de, assim, frieza da lei nenhum crime, né? No final, ela é induzida a cometer, mas ela não comete nenhum crime exatamente, né? Ela é levada a assassinar o sujeito lá, mas enfim. E a raiva que talvez ela tivesse para cometer isso é o espectador que adquire. Né? uhum. Você fica tão pé da vida vendo aquilo que você até nem se, se choca tanto. Fala, é isso aí mesmo, Selma, vamos lá. Uhum. Só que ela tem uma inocência, uma candura tão grande que isso acaba não combinando. E daí mais um elemento especial no filme, né? Não, e ela cumpre a promessa que fez Uhum. ao Bill, né? Ela não revela nada, né? Porque na verdade o cara foi um grande de um sacana, torrou todo o dinheiro dele, Roubou, né? roubou, É, claro. Mas é. aí o filme não faria parte da chamada trilogia da Garota Dourada ou da Ingenuidade. Mas Exato. eu quero resgatar uma coisa curiosa que você falou no começo da nossa conversa sobre o papel da mulher nos filmes do Lars von Trier. Uhum. Na sequência desse filme, ele fez o Dogville, que Perfeito. abre uma nova trilogia que até o momento ele não concluiu. Uhum. Seria a chamada trilogia da América, que abriu com Dogville, depois veio o Mandalay e teria um terceiro que até o momento não foi feito. E a Uhum. Grace, que é a personagem da Nicole Kidman, também tem uma trajetória, em certa medida, parecida com a da Emily Watson no Ondas do Isso. Destino e também com a da Selma no Dançando no Escuro, né? É Só verdade. que, só que Dogville termina de uma maneira bem diferente. É muito diferente. Não há final parecido com o do Dançando no Escuro, né? Uhum. Daquele jeito não tem. E esteticamente também ele vai para um outro caminho, Caminho, né? sim, sim. Na questão de um cinema mais puro, digamos, forçadamente Minimalista até. minimalista nesse sentido, né? Mas ela sofre muito, é verdade. Isso é uma constante nos As trabalhos. mulheres costumam sofrer muito nos filmes do Lars von Trier. Lars von Trier é uma constante, né? E é engraçado pensar sobre isso, né? Porque, mais uma vez, se eu talvez fosse mulher, eu não acharia esse filme um filme de cabeceira, mas eu vejo, eu acho que ele tenta, a partir do seu ponto de vista, também enquanto homem, a discutir os temas que estão aí. O Dançando no Escuro fala sobre esperança, fala sobre traição, fala sobre tragédia, fala sobre morte, fala sobre desesperança, né? Fala sobre imigração, fala sobre preconceito. Obviamente, a partir de um ponto de uma personagem feminina que sofre muito. Eu não acho que ele faça isso, talvez propositalmente, para uma questão meio misógina. Não sei se é isso. Entendo e compreendo até quem ache, Uhum. mas eu acho que talvez ele tente elevar um pouco essa discussão. E, obviamente, aqui é um homem, ou dois, falando, né? Pois é, mas você vê. O único filme do Lars von Trier que eu lembro agora, eu teria até que rever para ver se eu consigo sustentar essa minha afirmação. O único filme do Lars von Trier que eu não vi uma mulher sofrer foi O Grande Chefe, que é Verdade. uma comédia que ele dirigiu, acho que em 2005, 2006, que é, por sinal, É, muito engraçada. Mas eu não me lembro de mulheres sofrendo nesse filme, mas os outros, é, Anticristo, nossa, Mandalay, Dogville, essa trilogia da ingenuidade, sempre. tem os filmes anteriores, né? Melancolia, Nossa, Melancolia. O Europa, né? É um filme que eu acho que Europa, eu, Ninfomaníaca, todos eles você tem.
engraçado que não sei se foi a MUBI, eu acho que foi a MUBI que resgatou recentemente o seriado que ele fazia, né? Para televisão. Vários episódios muito longos que se passam no hospital meio esquisito, assim, uma cor muito amarelada, como era no filme Europa também, muito forte. Uhum. E algo meio de quase um sci-fi psicodélico, assim, né? Aí eu não lembro também de mulheres sofrendo muito, mas enfim, é uma marca do cinema dele, né? Dele. E a gente, que bom que a gente está discutindo isso. E vale lembrar sempre que cinema não é exaltação do que se apresenta, né? É uma representação, não quer dizer que ele concorde ou que ele torça para que isso aconteça, nem os espectadores, Pode ser obviamente. até exatamente o contrário, né? De querer escancarar isso justamente para questionar Exato. comportamentos semelhantes, né? Vai, Exato. vai saber. E voltando aí à parte musical, que é bem importante, vale dizer que, acho que eu até comentei que foi lançado o álbum, né, logo depois do filme com Uhum. as canções, são maravilhosas, e que elas acontecem em momentos muito chave, né, muito importantes do filme, inclusive uma das cenas é quando a Selma aparentemente ignora o fato de ter matado o Bill, né? E ela entra num transe, a música para ela funciona isso como uma válvula de escape, né? Tanto para a realidade que está ali, quanto para as ações, os acontecimentos que ela passa. Então, é uma cena muito esquisita, porque acabou de acontecer aquilo e entra uma música absolutamente maravilhosa com a Bjork cantando. Então você fica ao mesmo tempo angustiado, nervoso e manda. Que porra é essa, Lars von Trier, que está acontecendo aqui? E no final, na cela, ela canta o My Favorite Things, né? Aham. Do Da filme, talvez Noviça Rebelde. uma das versões mais incríveis, justamente antes de acontecer o Sim. que acontece, né? Uhum. Então é um filme que caminha sempre num limiar, né? Às vezes ele acerta muito, às vezes ele erra, mas nunca é um filme que você vê com uma tensão e atenção num ponto muito alto, porque, como você bem disse, ele te dá várias rasteiras. Quando você pensa que ela não pode mais sofrer, ou que a vida dela não vai piorar, você tem certeza de que você está enganado. Exato. Olha, e é um filme que tem quase 2 horas e meia, mas eu, sinceramente, eu não senti o peso desse tempo. Ele flui muito bem e eu acho que é favorecido justamente por essas rasteiras que ele vai dando na gente. É. Porque o começo é de uma forma assim, tudo é mostrado de uma maneira assim bem idílica, idealizada, bonita, como se vende aquele período dos Estados Unidos, né? O período pós-guerra, o período do baby boom, o período do crescimento econômico, né? Daquela hegemonia norte-americana, do American Way of Life, tudo bonitinho, tudo idealizado, tudo limpo. Ó. Tem uma sequência que eu acho até bem um pouco emblemática disso. Ela Uhum, aluga ela mora num trailer no terreno do Bill, que isso. vive na casa ao lado com a esposa, Aliás, que é um policial, que é né? um É bom que você policial. fale. É um policial. E e ela, sabendo do problema do Bill e querendo ajudar, ela propõe aumentar o valor do aluguel, né? Que ela Do paga aluguel pelos. dela. Isso. Aham. Ela diz: Ah, eu queria pagar um pouco mais, já tem bastante tempo que você não, que eu estou pagando a mesma coisa. É impressionante. Aí é um misto de ingenuidade com, né? Aham. E talvez só a Bjork para fazer isso mesmo. E você falou ele tem quase 2 horas e meia, se passa realmente de uma forma muito tranquila e plana. É muito bem editado e montado esse filme, né? Uhum. Inclusive com as inserções das cenas musicais. ah, não é uma beleza assim de fotografia, Não, de até visual, mas porque ele usou luz natural o tempo todo, então isso, isso. mas isso absolutamente não influencia, né? Você não é uma Uhum. coisa que te incomoda. São locações, a maioria das cenas mais fortes são internas, é na casa, na cela, Uhum. e aí ele se abre para as paisagens. E tem uma coisa, é, não sei se seria muito ousado falar em chapliniana, mas o uso do som das máquinas, Sim. uma das Sim, canções, tem uma hora até que ela faz uma musiquinha ou imagina um número musical com o ruído, o barulho das máquinas, né?
Nessa época, a primeira vez que eu assisti, eu trabalhava em um, vou falar um lugar, mas eu estava fazendo estágio ainda, e não era um lugar que eu curtia muito, assim, sabe? Por diversos problemas, né? E eu me identifiquei porque, assim, ela estava naquele lugar que absolutamente precisava estar para trabalhar, para ganhar o dinheiro, para fazer a Uhum. cirurgia do filho. É, e é uma metalúrgica, não é um lugar, assim, absolutamente... Ninguém gostava dela, fora a A Kathy, né? Kathy. Então a música vinha como ela sorria e trabalhava quando ela começava a lembrar da música ou cantar. Então, coisas que a tiravam momentaneamente daquele lugar em que ela precisava estar, não só por ela, né? Tem isso também, o papel da música, como você bem lembrou, e música para mim é algo muito importante, seja só ela ou seja no cinema, e talvez por isso seja também mais um dos motivos do meu filme de cabeceira. Vão Você, ouvir o che- disco que é muito bom. você chegou a ver esse filme no cinema? Não, eu não vi no cinema. Você viu Não vi. depois em vídeo, Eu vi então, em casa. depois. Isso, eu já vi com 4K, daí não Uhum. é disponível em algumas plataformas. No cinema não tive essa experiência. Tá aí uma Uhum. dica aí, Magri, para alegrar o pessoal no cine, passar Sim, dançando no não, escuro. só depende de ele ter o relançamento no Brasil, né? Porque precisa estar em DCP, né? Que é o formato Claro, é, específico tô dos brincando. projetores. Não, eu adoraria poder exibir essa trilogia, né? Oh, Eu maravilhoso. gosto muito do Onda dos Destinos, não tanto de Os Idiotas, acho desses Também. três o mais fraquinho desses três, mas gosto muito do Dogville, que vem pouco depois. Acho Melancolia, apesar de muito triste, um filme muito bonito. Para E mim, muito bem plasticamente, inteligente. plasticamente é o filme mais bonito do Lars von Trier, Uhum. eu acho. E eu acho o Anticristo bem provocador em muito. Eu acho ele até mais provocador do que o Ninfomaníaca, por exemplo. Eu também acho. Em algumas cenas dá para ver que ele quis exagerar, né? Ele falou, eu Aham. quero isso mesmo, eu quero mostrar, eu Eu quero. adoraria programar uma mostra Las Von Trier, sem problema, sem Porra! Olha problema aí. nenhum. Conte comigo. Pois é. Mas, Cristiano, a Maravilha. conversa está ótima, poderia render muito mais ainda, mas a gente está chegando ao fim. Tá bom. Quem quiser acompanhar teu trabalho, ver o que é que você faz, onde é que encontra Cristiano Castilho? Ô, legal, eu tô todo dia, de segunda a sexta, no Papo Educativa, um programa que vai ao ar na Rádio Educativa Eu Vou botar 97.1 o, vou botar o link Curitiba. aqui embaixo. Isso, na TV Paranaturismo também e no YouTube. Fica tudo no Spotify, entrevistas com gente muito bacana. Hoje, olha que coincidência, nesta Uhum. terça-feira, dia 30 de É julho, o dia que nós estamos gravando esse programa. e entrevistamos Marco Jorge para falar de dois lançamentos, né, do Estômago em 4K no Cine Um Passeio e também relançamento. do Estômago 2, O Poderoso Chefe, que será lançado no dia 29. Foi uma conversa incrível, ele ficou quase uma hora com a gente, falando de Itália, de filme, de cota, de cinema, de Hollywood, de massa italiana com bezerro que acabou de mamar e essas coisas loucas que só tem na Itália. E o Marco Jorge é um querido, foi muito legal. Então a gente recebe amanhã, quarta-feira, tem Benegão para falar dos 30 anos de Planet Hemp. Então são artistas nacionais, programa muito bacana, tem no YouTube e no Spotify também. E você adquiriu recentemente meu livro, vou fazer meu jabazinho aqui, Pode fazer. da Cidade Inventada e Outras Pequenas Não Histórias, está com lançado ele aí pela... para mostrar? Rapaz, vou pegar. Pode pegar. Tá aqui, ó. Lançado pela Arte e Letra em 2019. É, Então, são crônicas, na época que eu trabalhei na Gazeta do Povo, falam muito sobre cultura, sobre a cidade e ocupação de espaço público, que eu acho que é a forma mais interessante de promover cultura na cidade. Mas é isso, já estou tomando muito tempo. Não, Obrigado pelo convite, obrigado a você. Marden, e vou na estreia do Estômago 4K, hein? Quero ver esse na telona. Tá legal. E até o próximo Cinemarden.